alguém preparado pra você, assim, quando você tá solteiro, solteira, ou Deus não tá nem aí com quem você vai namorar, com quem você vai casar? Isso é problema seu, Deus só dá as diretrizes. Tudo isso e muito mais vamos conversar aqui no nosso podcast local. Falei quase... Eita, nós! Falei quase podcast local, porque o óbvio precisa ser dito. E hoje eu estou na mesa com somente Zé e Gustavo. Vou começar com o Gustavo. E aí, Gustavo, tudo bem? Belezinha? Tudo jóia? Cara, por que a gente tem que conversar sobre Deus tem alguém escolhido pra você? Cara. Por que esse tema a gente trouxe e por que temos que conversar sobre isso, sobre o óbvio dessa frase? Sim. Cara, eu acho que tem uma fase de adolescência, né? Ou vida adulta, ou às vezes 30 anos, 40, 50. A gente fica nessa questão, né? De tentar encontrar alguém que seja compatível com a gente em vários aspectos e às vezes, principalmente quando você tem uma decepção amorosa, costuma acontecer muito na adolescência, né? Mas pra mim, no meu caso, e no caso de alguns outros aqui também, talvez não seja só uma questão de adolescência. Mas você fica um pouco nisso, né? Caramba, será que tem uma tampa para minha panela, né? E eu acho que isso, dentro do contexto das igrejas, sempre recebeu uma abordagem, né, que leva em consideração a soberania de Deus. Só que às vezes isso pode ser mais opressor do que libertador. Eu acho até que existe uma pressão na adolescência de aceitação e existe outra pressão na maturidade, com 30 e poucos anos, verdade. Que não sei, seria também de aceitação, mas de perceber que o tempo está indo e cada vez mais te empurra a querer entender isso, aceitar que ou acreditar que tem alguém especial para você. A gente já até conversou em outros podcasts sobre a estrutura. Muitas vezes se acredita que tem alguém que nasceu do outro lado, que tá com a parte da maçã, não sei se é maçã ou laranja, que é igualzinho, que se encaixa, né? E Zé, qual é o problema de se acreditar nisso? Assim, não, gente, eu já conversei com pessoas que falaram, eu acredito, Deus não é soberano? Não cai um cabelo da gente sem ele ver, uma folha da árvore sem ele autorizar. Como assim ele não vai ter pensado já no meu sentimento, ele não se importa e tá preparando alguém pra eu casar? Esse é o exemplo, assim, né, mais claro que a gente vê em mais pessoas, mas isso vem desde antes da própria teologia, da maneira de ver Deus e como ele lida com o mundo, com o ser humano, né? A gente acredita que Deus realmente tem a capacidade ele sabe o futuro, sabe as coisas, mas até que ponto ele determina, se você hoje ia colocar uma camiseta preta ou outra camiseta preta, no caso, aqui, né? Ele sabia, né? Ele sabia, mas todo mundo aqui sabia. Mas assim, de Deus determinar cada escolha sua. E não só isso, né? Às vezes ou determinar ou planejar alguma coisa com um propósito definido ali, um caminho certo. E se você não percorrer aquele caminho, você está fora dos planos de Deus. E não só como um princípio que talvez Deus queira que você siga, mas você pode escolher, tem liberdade para escolher alguma coisinha. E isso quando entra na questão do relacionamento, o casamento, que é algo, né, que vai influenciar, que é algo tão bom, tão dentro da vida das pessoas, né, acaba criando um paradigma ainda maior, né? Sei lá. Eu cresci com um livro do meu pai, que aliás foi o livro que mais vendeu do meu pai, chamado Em Busca da Costela Perdida, que ele pegou aquele filme, né, Em Busca da Arca Perdida de Indiana Jones. Eu acho que foi essa influência e ele colocou a Costela Perdida. E o livro é um livro bem legal de se ler, que vai falando. Mas uma das teses é essa: Deus tem alguém especial para você, porque ele pega o texto do servo de Abraão indo atrás de uma mulher prometida para Isaac, Rebeca. Então é interessante que Abraão já sabia que na terra Deus iria separar alguém. Tem várias partes daquele texto interessante que, se ela fizer isso é porque é Deus que te separou. Só que tem um problema, depois que a gente chega na maturidade, ali na adolescência foi bem legal pra mim, ajudou. Você fica mais em paz com algumas coisas, você fala, poxa, Deus se importa com isso, que bom. Importante, Deus se importa, isso é uma verdade. Só que a gente vai começando a ver alguns erros ou alguns equívocos
para que pegar uma narrativa e afirmar alguns conceitos ou atributos divinos e teológicos fica um pouco mais complicado. Mas antes, Gus, é interessante que para um adolescente aquele livro dava coragem, então isso também tem a ver muito com a fase de se aproximar de alguém, porque quando você tá com a convicção que Deus separou aquela pessoa, né? Você não precisa, geralmente alguns usam no meio pentecostal de Deus confirmou pra mim que era você, e a pessoa, nossa, enquanto não confirmar pra mim, não vem não. Mas às vezes a gente fala assim, não, se Deus confirmou pra mim é só o que precisa, então eu vou me aproximar, vou dar um chaveco. Pelo menos pro passo inicial, né? Isso dá uma certeza, né? Também tem isso. Se Deus tem alguém pra mim, então eu lembro que às vezes era usado esse tipo de argumento, vai lá na igreja ou vai lá naquela festa, e se a pessoa, se a sua costela perdida está lá, então vai lá, se arruma. Então também traz um negócio de autoestima, dizendo eu tenho que me preparar, porque uma hora vai passar a pessoa prometida. Tem um aspecto legal disso, né? E tem esse aspecto que é nocivo. Eu vi muita coisa do lado nocivo disso, né? Que então, feita essa ressalva, que é algo que pode animar a gente a se cuidar, porque é aquele negócio, afinal de contas, você nunca sabe o que está por vir. Então, estar preparado para uma circunstância como de encontrar alguém que pode ser interessante para a sua vida, poxa, isso é uma coisa que anima. Agora, o que eu vi muito do outro lado foi muita gente estabelecendo isso como uma regra, como se isso se aplicasse em todos os casos. Então, assim, vamos olhar para a Bíblia de novo? Quantos casos isso acontece na Escritura? Aonde que isso é recomendado? Sempre faça assim para encontrar a pessoa que será uma pessoa da sua vida. Então você pega um caso algo histórico isolado, e o que estava em jogo ali era a permanência do povo, né? De uma promessa. De uma promessa, de uma linhagem, de um povo de Deus, do Messias. Sim, é essa história que estava querendo ser resolvida ali, que Deus está revelando, né? Que porque, só voltando pro texto, o texto ali não tem a ver com a mulher, mas da onde ela é. Sim. Então saia dessa região que a gente está, volta para a região da promessa do nosso povo. Que é lá onde vai acontecer algumas coisas. Então o foco era outro ali, não é de alguém específico, não. Não misture os povos, por enquanto, pelo menos era o que eles acreditavam. E uma outra lógica que tinha ali é o do servo de Abraão, que ele está numa missão extremamente complexa e difícil. E aí, assim, ele no desespero dele ali, caramba, eu preciso de alguns sinais, alguma coisa, porque como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu volto para casa? Ou como é que eu resolvo isso de qualquer jeito? Não, preciso ter alguma certeza. Então, esse é um outro ponto. Mas aí eu acho que vale a pena a gente trazer isso, né? Desse e eu fico pensando... desse peso que às vezes pode ter. Não, se não acontecer desse jeito, se Deus não confirmar assim, porque eu pedi um sinal assim, né, que acontece naquele texto ali, então eu errei ou eu não enxerguei. E isso leva a pessoa a pensar, né, qualquer problema que ela venha a ter, seja nessa fase da paquera e da oração e tal, do namoro ou até o casamento, se ela ainda tiver com esse pensamento no casamento, com certeza vai ter algum momento que ela vai ter alguma dificuldade, e aí ela vai pensar, essa pessoa vai pensar, né, o marido, a esposa vão pensar, será que realmente essa era a pessoa então? Acho que já tava os sinais lá atrás, então não era talvez pra gente estar junto e tal. Eu cansei de ver isso, cara. Depois que acontece, você reinterpreta um monte de coisa. O seu olhar fica mais viciado. Então, aí a pessoa já tá querendo caçar algum motivo. Aí já começa assim, tá vendo? Não, mas não sei quem avisou, não sei quem falou. E aí a gente sempre, que é o principal erro, você tira a responsabilidade de si. Deus em nenhum momento ele exclui a nossa responsabilidade, cara. Não é. Todas as palavras é a mulher de que Jesus, você me deu. O Adão. É isso. É o Adão que fala isso. Poucas pessoas tiveram poucas opções como Adão, né? Então ele ali talvez seja o cara mais propício para fazer Quem poderia ser isso? Eu até queria uma companheira, mas foi você que... Aí Deus já jogaria de volta, mas é da sua costela aí, meu irmão. Não, e nem é isso, cara, porque esse mesmo Adão falou, essa sim. Essa sim É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Sim. Então, assim, ele tem quase ali, né, quando ele vê a mulher, ele tem isso ali. Então, assim, a gente esquece, a gente tem uma memória seletiva. Na hora que alguma coisa está dando errado, uma dificuldade, aí você já começa a ver sinais. Não, esse empecilho. Isso acontece com várias coisas, né? Talvez seja o maior problema de uma teologia determinista. Sim. Porque se deu errado, deu errado.
acabou e aí não tem mais chance. Você errou com você e errou com o outro. Porque se você tá casado com alguém não era pra você casou com alguém do outro. E aí, isso aí é uma máquina de culpa que não resolve. É uma máquina de culpa que não resolve. E aí você culpa quem você quiser. Até mesmo Deus ou a mulher, você. Por que o senhor não me impediu? E isso ajuda também a casar com a pessoa errada. Porque se você tá com a convicção, você não começa a ver os erros que, geralmente, depois de 6 meses de namoro, depois que passou a paixão, você começa alguns desafios que são comuns. Claro, até mesmo, ninguém vai encaixar aspas, totalmente em se você. for certo ou errado. Até mesmo esse termo, a pessoa certa, a pessoa errada, já está incluso nesse negócio de alma gêmea. Isso, não tem, tudo. Né? Podem existir pessoas muito erradas. Não, exato. Pessoas erradas tem. Agora pessoa certa não existe. Não, até porque você não é a pessoa certa, necessariamente. Deixa eu falar claro isso. Parece que tá brincando, mas não. Pessoas erradas, isso é muito claro. Sim. É muito claro, gente. É muito claro. Agora, pessoas certas, aí eu acho que também já fica a pessoa certa. Tem vários tipos de pessoas. Eu acho que Deus dá diretrizes, né? Eu acho que é interessante aqui a gente começar a ver isso. Mas você tinha citado no livro do Tim Keller um conceito que ele tinha colocado. Essa noção de que o pecado, ele deixou todo mundo... ninguém se encaixa perfeitamente com ninguém. Porque a ideia hoje, né? Que vem dessa questão de alma gêmea, mas digamos, os cristãos... Essa ideia batizada? Reformularam a linguagem, colocar, Deus tem alguém, separou alguém para você. E a ideia de que, se Deus separou, então vai se encaixar perfeitamente. Mas na cultura hoje, né, na nossa sociedade ocidental, o que tem se a pessoa é certa para você, você não precisa esperar nada dela. Além disso, você ama a pessoa do jeito que ela é e vice-versa. A pessoa vai te amar do jeito que você é e você não vai precisar mudar nada. O problema disso é que se até às vezes pode acontecer de você casar com essa pessoa, de você falar, putz, eu não quero mudar nada, ela também não quer mudar nada de mim. Impossível. Não, pode até acontecer. Mas depois. Uma sensação. Se você casou em 3 meses. Se você ter essa sensação. Mas ele falou, com o tempo, isso vai se quebrar de alguma forma. Cara, isso é tão danoso que isso foi pra teologia. Vira e mexe. Deus aceita do jeito que você é. Lógico que ele te ama do jeito que você é, mas ele não quer que você fique do jeito que você é. Isso é óbvio. Está, né? Do jeito que você tá, ele quer mudar você e ele vai te dar forças e o espírito pra mudar. Então até isso, não. Mas a gente canta só a metade da música, né? Ou se compõe a metade da parte ali. Deus te ama do jeito que você é, pode vir do jeito que você é. Calma, isso é uma parte da história. A outra parte é que ele também quer te transformar ou que você seja transformado por ele. Agora, o que eu tô entendendo é... Deus não é aquele cara determinista que vai estar separando um pro outro, se der errado, zoou. Mas também Deus não é um cara que não tá nem aí com seus filhos, com quem ele vai se relacionar, com casamento, com tudo isso que a gente vive, que é importante para nós. Então é um Deus relacional, é um Deus que está presente, mas não é um Deus determinista. Então o que a Bíblia está falando? O que Jesus vai falar? Ou o que a Bíblia traz de resposta aqui para pessoas que querem uma resposta um pouco mais clara? Eu fico pensando na analogia de Deus como pai, como o nosso pai. Pensa um pai para um filho, né? Óbvio que ele não quer, você, né, com seus filhos, Marcos, você não quer que seu filho vá lá e se relacione com qualquer pessoa, alguém que claramente não vai ser danosa para a vida dela. Mas também você não quer você ter que escolher necessariamente alguém. Até porque não resolve. Porque se ele escolher, tem coisas que... Vamos pensar agora em pessoas adultas, né? Se alguém vem e escolhe pro outro, é como se eu estivesse isentando da responsabilidade. A coisa mais fraca que tem é alguém escolher pro outro. Então isso é falta de maturidade. Quando você é criança, você... pensa em coisas de criança. Alguém tem que escolher onde você vai estudar. Alguém tem que escolher que roupa você vai vestir, quando você é bebê, quando você é... Então é assim, é questão de imaturidade. Conforme você vai amadurecendo, você vai aprendendo a fazer escolhas melhores, vai aprendendo a se conhecer. Por isso tem que essa até... questão de adaptar também. Então, o que a Bíblia está dizendo vai relacionar é algo muito sério. É algo que você vai dividir não a sua carne, sua alma, sua vida, sua sexualidade, tudo, suas finanças. Então não tome isso, não
tome decisões precipitadas. Sim. Não tome uma decisão na ilusão romântica. Agora, esse romantismo... E aí um sinal pode ser romântico também. Um sinal, se tem tal coisa, então é um sinal. Não, eu posso estar tirando essa... Mas e quando eu falo romantismo, é esse romantismo dos últimos séculos que vem dar esse... Porque eu sempre falo, é lógico que precisa de amor, mas o relacionamento que dura é uma decisão. Uma decisão que você toma e que às vezes essa decisão ainda é fraca, precisa de Deus para continuar. Mas isso é amor. Isso é amor, exatamente. E isso é amor. Eu decidi, eu conheço. Então, quanto antes você conhecer as fraquezas dos outros... E minha mãe e meu pai falam uma frase que é muito interessante. Ele fala assim que as pessoas... os homens casam... As mulheres casam com os homens achando que eles vão mudar e eles não mudam. E os homens casam com as mulheres achando que elas nunca vão mudar e elas mudam. Isso acontece muito e pode reverter, talvez falar, isso é um estereótipo. Claro. Mas eu acho muito interessante sobre expectativas, né? Tem mais a mulher, às vezes, geralmente, a maioria das mulheres fala, ele tem essa fraqueza, mas ele vai mudar. Gente, eu quero dizer um negócio, quando casa muito, piora, não muda. Assim, e pode mudar com amor e com muito Deus na causa. E as mulheres, elas são tão devotos às vezes, e às vezes quando casa, elas falam assim, eu também mereço ser folgado igual ele. E elas merecem mesmo. E aí elas mudam e o cara diz, não, mas você não era assim. Mas, gente, as pessoas mudam com coisas que elas acham que tem que mudar e as pessoas não mudam que não tem que mudar. Por isso que nós temos que conhecer antes e se debruçar em conhecer e aceitar o outro daquela forma e se entregar. E lembra, eu acho que uma coisa para finalizar aí que é muito importante, cara, é que assim, às vezes a gente tá do ponto de vista como se a gente fosse um avaliador, né? Ou sendo avaliado, mas essa questão, aonde que estão os meus defeitos? Eu descubro muitas coisas sobre mim, coisas ruins, antes de enquanto querer... eu me relaciono. Então, até eu me relacionar, eu tô achando que eu sou o cara. Quando eu tô no meio da relação, eu falo, caramba, olha, por que eu fiz isso? É aquela coisa, antes de querer achar a pessoa certa, busque querer se tornar a pessoa certa. Pode ser bem o professor, né? Só faltou você citar aquele negócio, prepare bem o jardim que as borboletas vão vir. Não, mas acho que tem uma verdade. Tem um óbvio claro, aí, e voltando aqui sobre determinismo, a pessoa certa e tal... Às vezes a pessoa cria, o líder cristão, sei lá, vai criar um Deus determinista porque ele quer ser determinista em relação às pessoas também, né? Sim. Ele quer poder escolher para os outros, né? Para os seus liderados, o pastor ali, quer escolher para as pessoas ali e falar, não, essa pessoa você não pode casar ou essa você pode. Mas eu quero encerrar com essa palavra do Gustavo, que é assim, na verdade é o seguinte, se relacionar é você entender suas fraquezas e expô-las de forma com que o amor vai permear, um ajudar o outro, onde essa pessoa vai ser sua companheira nas suas fraquezas. E você vai ser companheiro dela nas fraquezas dela para ajudar e não para acusar, não para avaliar. E assim caminhar junto para que os dois pareçam cada vez mais Jesus, né? A imagem de Deus, a imagem reconhecendo que são dois pecadores. Isso, que estão sendo transformados por Deus. Isso parece meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E por isso que a gente está dizendo aqui no nosso podcast. E até a semana que vem, gente. Valeu!